Alô, meus queridos e queridas, bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal. Já ouviu falar de metonímia? Se não, vem aqui comigo aprender um pouquinho mais sobre essa grande figura de linguagem que está presente no nosso dia a dia. Então acompanhe a aula comigo após a vinheta. O que acontece? Metonímia, assim como a metáfora, são as duas figuras mais comuns na nossa fala diariamente. Lembrando então que já temos um vídeo falando sobre comparação, metáfora e catacrese. Se você ainda não viu, vai lá na nossa playlist e assiste. Desde já, se é a tua primeira vez aqui no canal, já ativa o sininho, deixa seu like, tudo bem? Compartilha com os seus amigos, te inscreve. Toda semana, aula nova para você sobre língua portuguesa e redação. Fechado? Então, olha só. A gente vai dividir essa aula de metonímia em duas, porque é uma figura muito importante que cai muito em prova e também faz parte do processo interpretativo de texto. Mas você verá que é uma coisa muito tranquila, é uma coisa muito de boa. Por quê? Porque, como eu te falei, faz parte do nosso cotidiano. Vamos só rapidamente definir o que seria a ideia de metonímia. Olha só, coloquei aqui algo bem simples, está no nosso circuito de figuras de linguagem. Existem muitas figuras, mas a base para que você entenda as outras é saber o que é metáfora e é saber o que é uma metonímia. A metonímia consiste, a palavra-chave, pessoal, é a substituição, tudo bem? Substituição de uma palavra pela outra dentro do mesmo campo de sentido, do mesmo campo semântico, tudo bem? Então haverá, eu coloquei algumas palavras-chave aqui, ó. Se é o mesmo campo semântico, haverá uma associação, haverá uma contiguidade, uma elasticidade, uma extensão, um espalhamento ou uma difusão semântica. Eu coloquei todas essas palavras que fazem parte da ideia de metonímia e que pode aparecer em uma prova. Então, isso cai tanto em prova de língua portuguesa quanto em prova de literatura, tudo bem? Olha só, eu coloquei um pequeno exemplo para que você já comece a se familiarizar com essa figura de linguagem. Olha só, a nuvem carregada, espanto do marujo, que a vela mal abriga. Para o trabalhador que vê crestado o campo, é o saco da espiga. Será que você entendeu esse pequeno texto de um cara chamado Victor Hugo da literatura? Eu acho que talvez não, né? Eu quero destacar para ti algumas expressões como nuvem carregada, tudo bem? Vela e aqui saco da espiga. Pessoal, essas três expressões trazem para a gente a nossa metonímia. E que para você entender esse pequeno texto aqui, você precisa ver essa associação. Pensa comigo, nuvem carregada para a gente, quando olha para o céu, significa que vai acontecer o quê? Isso mesmo, vai chover. A pessoa não precisou colocar a palavra chuva, mas colocou a causa e você automaticamente associa a consequência, ao efeito. Então, ó, a chuva é espanto do marujo, certo? Que a vela mal abriga. Vela seria o barco. A vela faz parte do barco. Mais uma associação, mais uma metonímia. Essa mesma chuva para o trabalhador que vê crestado o campo. Crestado é o campo seco, queimado. É o saco da espiga. Saco da espiga significa boa colheita. Também é um efeito. Ele colocou, tá bom, um efeito e não de fato que ele, né, seria literal. Então perceba que essas três expressões você precisa entender por meio da metonímia. Nuvem carregada significa chuva, vela significa barco e o saco da espiga significa boa colheita. Ou seja, a nuvem para um é negativa, a nuvem carregada para outro é positiva. Ou seja, essa nuvem carregada significa a chuva. Tudo bem? E aí você consegue entender o que o texto quis dizer, porque nós temos aí o texto feito basicamente pelo que nós chamamos de metonímia. Tudo bem? Bom, eu coloquei um texto um pouquinho mais difícil para você entender, mas vai ficar mais fácil agora, porque eu coloquei alguns tipos de metonímia. Isso mesmo.
existem vários tipos de metonímia. Eu coloquei aqui alguns, os mais comuns do dia a dia. Ó, causa e efeito. Ganhar a vida com o suor do seu rosto. A palavra suor significa o quê? A palavra suor significa trabalho. Tudo bem? Como trabalho é comum que a gente fique suado, por exemplo. Então, eu tenho causa e o efeito. Então, ganhar a vida com o próprio trabalho. É isso que quer falar. Perceba, então, que eu preciso fazer essa associação para que eu entenda essas expressões dentro de um texto, né, dentro do nosso dia a dia. Mais uma situação aqui, ó. O instrumento e o autor. Ele é bom de garfo. Peraí. Ele é bom de garfo significa que ele come bem. Tudo bem? Olha lá. Garfo não é um instrumento o qual eu uso para comer? Sim ou não? Por isso, então, eu tenho o instrumento e o autor. Percebeu aí que eu tenho essa associação por meio da metonímia. Continente e conteúdo. Bebeu só um copo de água. Pessoal, literalmente você não bebe o copo de água. Você bebe o que está dentro do copo. Por isso, uma associação de continente e conteúdo. Facilmente você entende quando as pessoas, como nós falamos dessa maneira. Tudo bem? Olha lá. Autor e obra. Gosto de escutar Djavan. Você gosta de escutar as músicas do Djavan, mas é comum que a gente se refira nesse sentido dessa forma. Então você fez uma substituição do autor, né, pela obra ou pelo autor. Enfim, a marca e o produto comprou um pacote de Gillette. Gillette não é, né, o produto, e sim a marca, né, da lâmina que a gente faz, que a gente usa para barbear, por exemplo, para raspar algum pelo do nosso corpo. Então perceba que essa metonímia é muito comum. A palavra bombril também é a marca do que? Da lã de aço. Cotonete é a marca. Então perceba que a metonímia, ela é diária, ela está no nosso dia a dia. Vou te dar mais um exemplo de metonímia então. Quando eu faço substituição do concreto pelo abstrato, do abstrato pelo concreto. Se eu falar assim, ele tem uma cabeça brilhante, eu quis dizer que ele é muito inteligente. Em vez de falar a palavra inteligente, que é uma abstração, eu usei a palavra cabeça, que é um substantivo concreto. Então não se leva ao pé da letra, e sim no sentido figurado por meio da nossa metonímia, certinho? Percebeu aí como é fácil, como é tranquilo? A metonímia está no nosso dia a dia. Lembra mais uma coisa, a metonímia não está somente no plano verbal, está também no plano não verbal, que seriam as imagens. Eu vou te dar um exemplo. Você vai numa estrada e você avista uma placa com talheres. Aquela placa sinaliza o quê? Que ali por perto existe o quê? Um restaurante, um lugar para que você possa comer. Então perceba que eu não coloquei a palavra restaurante, sim somente os talheres, que fazem parte desse campo semântico. Se você vê uma placa, por exemplo, com um chuveiro, a gente sabe então que ali por perto eu tenho um banheiro onde eu posso usar. Perceba então que a metonímia está tanto no plano verbal quanto no plano não verbal. Tudo bem? Tranquilo? Aula rápida, revisa esse assunto, bate um print desse quadro que você possa anotar certinho e não se esquecer. A gente ainda vai continuar essa aula, tudo bem, falando sobre sinédoque. Já ouviu falar? É um tipo de metonímia, mas eu vou te dar a diferença, o que isso significa. E daí vai também surgir a ideia de antonomásia. Então até a próxima aula. Valeu!